Olá a todos, bem-vindos ao 13º episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, estamos na 5ª temporada. Vasco, como é que vais? Olá, Humberto. Este é Vamos bem? o episódio do azar. É o episódio do azar. Todos estes episódios podiam Não ser podemos ser do episódios azar, exatamente. Estamos a falar nesta temporada de jogadores que passaram pelo futebol português. Nós achávamos, ganda contratação, vai ser... E não foi. É verdade. E hoje vamos falar de um dos maiores exemplos do que é ser um flop no futebol português. E depois também estamos a falar de Adriano Lopes. Eu diria que é um nome que vai trazer muita memória também aos próprios adeptos, que é ainda um nome Muito recente. contemporâneo. E portanto eu acho que vai ser bom viajar aqui sobre Adriano Lopes. É verdade. Porque este é daqueles casos em que, quando se começou a falar da transferência do Adriano Lopes e quando houve a oficialização, parecia ser um reforço bomba. Acho que quase toda a gente, quer portistas, quer adeptos rivais, achavam que estava aqui, se não o melhor jogador do campeonato, um jogador que seria muito importante na Liga, mas correu tudo muito mal. E o Adriano Lopes não foi nem o melhor, nem o 50º melhor, nem o 100º melhor Naqueles da rankings Liga. que o 00 faz em janeiro, o Adriano Lopes estava nas desilusões. Sim, mas de forma disparada. Época 2014-2015, foi nesta temporada que Adriano Lopes chega ao futebol português. O Futebol Clube do Porto pagou 11 milhões de euros por 60% do passe de Adriano Lopes ao Atlético de Madrid. É o ano do boom, Do espanhol. ou se quisermos, o boom. Só para... Exato. Vamos aqui em portunhol. E quais foram os números? Portanto, Resta dizer que ele assinou por 5 temporadas, Exatamente. o Adriano Lopes. Portanto, o Adriano Lopes esteve no Porto, foi emprestado, depois voltou a ser emprestado, mas no geral ele acaba por fazer 2 épocas completas, mais meia época aí pelo meio, Uhum. e ele faz 52 jogos, marca 7 golos e faz 4 assistências, sendo que quase todos estes golos foram marcados já na última temporada em que ele jogou mesmo pelo Porto, em 18-19, já com o Sérgio Conceição Exatamente. como treinador. E que desses faz com 7, que ele seja campeão? não foi campeão. Pois não é Não campeão, é não, campeão. 18-19 não é, não. Não é campeão. Ele não chega a ser campeão. Sim, porque eu nas estava a 3 confundir com a épocas... época 17-18, que é a primeira de Conceição. Exato, mas e aí foi ele não campeão, sim, está. não E ele estava na época anterior, em 16-17, com o Nuno Espírito Santo, ou seja, ele nas 3 épocas em que passa pelo Porto não ganha o campeonato e, aliás, eu acho que ele não chega a ganhar nenhum... Ganha a supertaça, não é utilizado, mas é suplente não utilizado. Ganha uma supertaça a Cândido de Oliveira. Exatamente. É o único título, ou seja, 11 milhões e só dar uma taça da Liga, sendo que destes 7 golos, como é contextualizar, que 4 foram marcados em Vila Real, na Taça Portugal, com todo o respeito pelo Vila Real, mas era uma equipa talvez do 4º escalão na altura, ou seja, mais de metade dos golos do Adriano Lopes, um jogador de 11 milhões, foram marcados frente a uma equipa do 4º escalão. Estamos a falar de um jogador que é internacional espanhol, quando chega ao Futebol Clube do Porto... tinha ganho a Liga Espanhola pelo Exatamente. Atlético de Madrid, um jogador super influente E tinha disputado a final da Champions nesse ano, Certo. 2014, na Luz, porque Sim. é o David Villa lesiona-se ainda na primeira parte, no Real Atlético, e é o Adriano Lopes que entra ainda na primeira parte. Ou seja, estamos a falar de um jogador que não estava encostado no Atlético de Madrid, não estava. Sim. Era um jogador, não era habitualmente titular, porque a dupla era o Villa com o Diego Costa, mas era quase um 12º jogador. Ou seja, vem de um jogador de um dos melhores Atléticos de Madrid da história, sim. não é? Um campeão espanhol e finalista e vice-campeão da Europa, e transfere-se para o Porto, ou seja, aparentemente, com um treinador que era espanhol, que o Claro, conhecia. ele é a escolha de Lopetegui, Ou seja, não é? Tudo parecia que iria correr bem, mas correu tudo exatamente ao contrário. Foi um mercado em que o Porto ataca muito este mercado, é a chegada de Lopetegui, é no fundo quase um cheque em branco. verdade. Para a frente é contratar também Aboubakar. Sim, o Aboubakar vem nesse mercado, vem o Brahimi, vem o Telho, o Oliver Torres, o Casemiro por exatamente. empréstimo, o Ivan Marcano, Campanha também. Campanha, José Angel, O o guarda-redes guarda-redes Andrés Andrés Fernandes e o Martins Indy também. Martins Indy, exatamente. Ainda vem pronto também o Evandro, mas aí era do campeonato português. Mas é aqui uma revolução. Muita gente defende que esta foi a temporada em que o Futebol Clube Porto começou a ter, no futuro, acabou por pagar
com o fair play, porque muita Claro. gente diz que foi um investimento É o grande investimento. muito grande mesmo. E nessa temporada o Porto, na teoria, o Porto tinha um plantel extraordinário, não é? Estamos a falar de um plantel que reunia o Danilo, o Alexandro, o Casemiro, o Herrera, o Brahimi, o Quaresma, o Telho, o Adriano Lopes, o Jackson, o Abubacar, ou seja, tinha aqui nomes fortíssimos, mas foi uma equipa que não ganhou nada. E muitos destes jogadores, não foram todos, mas alguns destes jogadores também não renderam, nem desportiva, nem financeiramente. E os anos seguintes o Porto teve alguma dificuldade. Na época seguinte ainda voltou a apostar muito, Uhum. ainda com o Lopetegui, o ano em que veio o Casillas. Casillas, Maxi Pereira, por exemplo, o Osvaldo, que nós já falamos Sim, sim. aqui. Mas a partir daí as dificuldades foram cada vez maiores, até chegar ao ponto de em 17, 18 o Porto só ter contratado um jogador, que foi o Vaná. Uhum. Porque todos os outros ou já estavam no plantel Tiveram que ser ou recuperados, regressaram sim. de empréstimo. Deixa-me-te dizer que recordo-me desta chegada de Adriano Lopes e de saber que o Futebol Clube do Porto ia contratar um jogador espanhol. Mas nessa altura contratar um jogador espanhol era o dia-a-dia do Porto. Não, mas teria que ser um craque, Ok. porque 11 milhões em 2014 ainda era um valor pouco comum Sem dúvida, sim. de acontecer. E o Futebol Clube do Porto diria que, apesar de já ter contratado, na altura já tinha passado o Danilo, o Alexandre, tinham sido todas contratações até bastante caras, vindo do futebol espanhol, não se sabia quem era. Mas vou-te contar porquê. Porque, e isto não é lenda nem mito, portanto, foi É realidade alguém, real. é realidade, foi alguém que ouviu uma conversa paralela numa hora de almoço no restaurante Líder, que era local habitual onde Jorge Nuno Pinto Costa almoçava, que atende uma chamada em alta voz e que recebe a notícia de que há esta hipótese de negócio. E ele diz, ok, vamos avançar com isso. E portanto, Ou seja, sabiam que era um jogador espanhol, não sabiam quem era o jogador mas não sabiam espanhol. quem era, não é? Sim, importa dizer que é um período em que o próprio restaurante já estava numa fase mais reservada e, portanto, não foi uma coisa que muita gente Pois, tenha claro, ouvido. porque senão, Mas senão todos os jornalistas iam para esse restaurante Exatamente. e ficavam a saber tudo. sabia-se era que ia custar 11 milhões, ficou um bocadinho por perceber quem era. Depois, 2 dias depois, soube-se que era Adriano Lopes, que tinha sido fechado a uma hora de almoço numa chamada telefónica. Pronto, o Adriano Lopes, na passagem pelo Porto, desde logo parece que ele ficou sempre, parece contrassenso, porque foi o Lopetegui que o pediu, mas para o sistema de jogo Lopetegui, o Adriano não encaixava. Não é? encaixava. O Adriano era um avançado móvel, não era um ponta-lança, não era um extremo. O e Porto- Lopetegui teve estes problemas no primeiro ano. O Embolá também veio? O Imbolá nesta veio na altura, época seguinte, na em época 15-16, que também, Que é, também assim, falamos já do dele. Ferrari, não é? E portanto, Mas o Adriano é claramente aquele jogador, ele não era nem extremo nem ponta-lança, era um segundo avançado, assim se pode dizer, uhum, e o Porto não jogava com um segundo pois avançado. não. Ou seja, o Adriano Lopes até começa a época no banco, vai ganhando algumas oportunidades, marca um golo na Champions ao bate Borisov, mas nunca consegue ganhar o espaço na equipa. Há ali uma fase no final do ano e no início do ano civil, que há alguns jogos da Taça da Liga, o Lopetegui roda a equipa e o Adriano começa a voltar a ganhar algumas oportunidades, mas também aí não teve sorte, ele lesiona-se muito cedo no jogo em Braga. Um jogo que ficou famoso porque 2 jogadores do Porto ainda são expulsos Sim, na primeira verdade. parte, o Adriano também saiu ilusionado, e a partir daí ele fica tipo 3 meses, 4 meses de fora. Não sei se foi, já não lembro se foi todo o tempo com uma lesão, mas Ele só regressa a 17 de mas maio. é isso, eu recordo-me que ele tem muito E tempo joga 4 parado. minutos. Ele regressa ao banco em abril. E o jogo que num joga jogo contra a é o Académica. famoso jogo em que o Porto perde matematicamente as hipóteses Certo. de ser campeão. É um empate no Restelo. É o jogo em que o Lopetegui se ajoelha? É este? É, ou se Também, ajoelha sim. ou bate Sim, ou bate no- acho sim. que bate no banco, não é? Sim. Acho É- que é- é há, bater sim, no um banco. Há uma episódio, coisa sim. qualquer dele no banco, sim. Portanto, a época não tinha corrido bem nem para o Porto nem para o Adriano Lopes. Ele vai emprestado ao Vila Real.
Não faz uma época espetacular, mas ainda. Eu lembro que ele marca um gol ao Liverpool nas meias finais da Liga Europa. Sabes que esse é um ponto de clivagem um bocadinho entre Adriano Lopes e o Porto e o seu passado, porque apesar de tudo, ele considera que o ano no Villarreal não é tão mau quanto o apontam no olhar da perspectiva global, não é? E havia interesse do Villarreal em ficar E com ficar ele, com ele. mas o Porto tinha outras ideias e, Por isso, provavelmente o Porto queria não perder muito dinheiro, talvez. ou não queria, acreditava que ainda Ok. podia ter o próprio Futebol Clube do Porto. Ainda acreditava Ainda que o jogador acreditava podia que o render. jogador podia Ok. render internamente. E por isso nunca acabou por fazer esse negócio. E depois é que ele vai para o Deportivo Pois. também, porque havia interesse do Villarreal e vontade do Adriano Lopes em ficar no Pois. Villarreal. Porque ele ainda volta ao Villarreal uma segunda vez, não é? Também Sim, é importante. exatamente. Porque ele depois regressa com o Nuno Espírito Santo. Ainda tem ali algumas oportunidades numa fase inicial da temporada. Eu lembro dele jogar contra o Leicester na Champions, talvez em Alvalade, Uhum. no campeonato. Já não me recordo, mas eu sei que ele na fase inicial da época, ali até setembro, ainda joga algumas vezes, mas volta a perder o lugar e volta a ser emprestado. Em 17, 18, aí é que ele vai para o Depor, é na época seguinte, Sim, emprestado. ele faz o Villarreal nesta primeira metade Exato, e e depois é a partir de 16, 17 que ele acredita que pode ficar no Villarreal, mas o Porto não tinha essa vontade e é quando o empresta ao Deportivo. e ele faz uma boa época, não é? Ele faz uma boa época, 9 golos e 5 assistências É, em é, 31 jogos. uma É boa uma época. época bastante boa que ele faz no Deportivo. Depois ele regressa com o Sérgio Conceição e havia muita gente a acreditar porque havia aquele exemplo da época anterior do Sérgio Claro, Conceição em que foi ter buscar reabilitado os jogadores exatamente todos, o nomeadamente Marega, Aboubakar, Marega, Aboubakar, sim. é isso, Ricardo Pereira, Sim, sim. vários jogadores que regressaram e foram muito importantes no Porto. Então havia aquela ideia que o Sérgio Conceição quase que fazia milagres, não é? Que os jogadores já estavam desacreditados, ele conseguia Potenciá-los novamente. potenciá-los. É a melhor época dele no Porto, é verdade. O Adriano, não sendo um titular, e muitas vezes nem sendo um 12º jogador, ainda tem alguns bons momentos nessa temporada, o tal póquer que falei contra o Vila Real. Ele marca um gol muito importante na Liga dos Campeões contra a Roma. Verdade. O Porto depois perde lá 2-1 e vira aqui no Dragão, e sem esse gol o Porto teria sido eliminado. Marca um gol no clássico contra o Benfica, o Porto perde, mas é o Adriano Lopes que marca o Marca o gol. gol, está aqui. E ainda joga na final da Taça Portugal, e eu acho que ele até ou faz assistência, está envolvido no Faz uma segundo gol. assistência. Tens É o toda a gol, é razão. o gol do Felipe já no último lance do jogo. Ou seja, ele tem aqui alguns bons momentos nessa temporada, mas são momentos muito isolados. Já não é? vinha tarde. É isso, já vinha tarde. Aqui e é a última época, a própria cabeça de ele já estava Adriano no final Lopes. do contrato ou ainda Já tem? é a última época. É a última época dele e fim de contrato. Portanto, Ou seja, o Porto, este o período. Porto deu 11 milhões de euros por ele E ele e saiu a acabou custo por zero. não. Ok. E ele saiu a custo zero, com fim de contrato e com 32 anos, o que seria expectável também não ver E essa ainda por cima o renovação. salário dele devia ser bastante Alto, alto, não é? sim. Alguém que vem do Atlético de Madrid para o Porto, o salário devia ser bastante alto. Por Ele- isso pode-se dizer mesmo que foi um dos piores negócios da história do Com Porto. pena, porque ele tinha muita qualidade. Pois Era é muito isso, bom jogador. é quase inexplicável, não é? Porque às Sim. vezes nós, agora, com memória, às vezes nós achamos, este jogador era bom, mas vamos olhar E o vídeos próprio e ele não era assim conceito, tão sim, bom o o próprio Adriano. conceito de dizermos que não está bem integrado, que dificuldade de adaptação, poderá ter existido isso naturalmente, mas todo o contexto era propício a que Exatamente, o é isso. próprio Adriano Lopes isso. pudesse fazer germinar o seu É futebol. isso mesmo. Mas às vezes o Pronto, local é tudo. É isso, e às vezes as coisas têm que correr mal, que é para nós podermos continuar aqui. Exatamente, a contar estas histórias mirabolantes que muitas vezes acontecem de um jogador que foi então fechado à hora do almoço. É isso. É isso, não é? Há sempre bons negócios já a acontecer. Pode não ter Mas sido lá este está, caso. mas às vezes também há maus. Estaremos de regresso na próxima semana para um novo negócio mistério. Já sabem que se querem dar a vossa opinião, a caixa de comentários é o espaço certo para o fazerem e darem também sugestões. Na próxima semana vamos falar sobre um defesa central.